E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Bola Dentro. Meu nome é Ramon. Meu nome é Léo. E hoje falaremos sobre basquete. Aleluia. NBA. Hoje nós vamos ver como o calendário da temporada regular e dos playoffs são organizados pela NBA. A NBA ela inicia no final de outubro e termina em meados do início de abril. Cada time disputa 82 jogos. E nós vamos falar como é essa divisão desses jogos que cada time joga. A NBA é dividida em duas conferências, a leste e a oeste. E cada uma das conferências tem 15 times. 15 times na leste e 15 times na oeste. E cada conferência é dividida em 3 divisões. A Conferência Oeste é dividida em 3 divisões. A divisão do Pacífico, a divisão Noroeste e a divisão Sudoeste. A Conferência Leste também dividida em 3 divisões. A divisão do Atlântico, a divisão do Sudeste e a divisão Central. O time da Conferência Leste sempre enfrenta o time duas vezes na Conferência Oeste. Por exemplo, no que aconteceu no jogo entre Cleveland e Warriors. Eles disputaram as duas partidas programadas, uma na Califórnia e a outra em Ohio. Sendo assim, as 15 equipes do Leste enfrentam duas vezes a equipe da Oeste. Ou seja, eles se enfrentam duas vezes como ida e volta. Como o Ramon explicou, os times enfrentam duas vezes os times de conferências diferentes. Agora nós vamos falar como é dividido os times da mesma conferência. A divisão dos jogos dos times da mesma conferência, ou seja, aqueles 15 times que ficam na Leste e os 15 times que ficam na Oeste, eles enfrentam 4 vezes o mesmo time da sua mesma divisão. Por exemplo, o Philadelphia 76ers e o New York Knicks, eles estão na mesma divisão, a divisão chamada Pacífico. E sendo assim, eles se enfrentam 4 vezes todo ano. Por exemplo, 2 vezes vão ser na casa do Philadelphia e 2 vezes na casa do New York Knicks. E times da mesma conferência, porém de divisão diferente, eles se enfrentam 4 ou 3 vezes. Somando as 30 partidas que os times fazem de conferências diferentes e as 16 que eles fazem com times da mesma divisão, vão dar 46 jogos. Ou seja, restam 36 jogos para fechar o calendário da temporada regular, que devem ser disputadas com as 10 equipes restantes da mesma conferência, só que de divisões diferentes. Cada time realiza 4 partidas, onde 6 são da mesma conferência e se enfrentam duas vezes e de volta. É isso? Não foi Cara, leia. 2000 anos depois. Cada time realiza 4 partidas contra 6 times da mesma conferência, onde são de divisões diferentes. Gol! Cada time realiza 3 partidas contra 4 times da mesma conferência, só que de divisões diferentes. Um rodízio a cada ano ele determina quantas vezes o time da mesma conferência, só que de divisão diferente, vai enfrentar no ano seguinte. Se nesse ano ele disputou 4 jogos contra o time da mesma conferência, só que de divisão diferente, no ano seguinte ele irá disputar apenas 3 jogos. Os times disputam 2 partidas fora e uma em casa, nessas que é determinada de jogar apenas 3 partidas. Dos 4 times restantes que disputam 3 partidas, 2 partidas eles jogam dentro de casa e uma fora contra 2 times, e os outros 2 times eles jogam 2 fora de casa e uma em casa. Sendo assim, cada time joga o mesmo número de partidas dentro de casa e fora de casa. Agora um resumo de como foi dividido os jogos da NBA. 2 partidas são feitas com outros 2 times das outras conferências. 4 partidas contra 6 times da mesma conferência e da mesma divisão. 4 partidas contra 6 times, só que da mesma conferência e de divisões diferentes. 4 partidas contra 4 equipes da mesma divisão. 3 partidas contra 4 times da mesma conferência, só que de divisões diferentes também. Como já vimos no calendário da temporada regular, passaremos agora a explicar como funciona os playoffs. Nos playoffs, os times enfrentarão os times da mesma conferência, sendo que o time de conferências diferentes só vão se encontrar na grande final. Onde o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quinto enfrenta o quarto. Sendo esses cada um da mesma conferência, ou seja, isso na Conferência Oeste, cada um enfrenta o primeiro, o oitavo e tal, e na Leste a mesma coisa. Ou seja, são 16 times, um de cada lado. E o Wesley vai ficar muito puto com esse lado. É verdade. As 3 rodadas do playoff é decidida no formato de melhor de 7, sendo que o formato é dividido em 2, 2, 1, 1, 1. Os 2 primeiros jogos é dentro da casa do melhor ranqueado, os 2 fora, mais depois um em casa, um fora e um em casa, sendo 4 jogos dentro do melhor ranqueado e 3 jogos dentro do
pior ranqueado. E assim o campeão da Conferência Leste enfrenta o campeão da Conferência Oeste. E os dois se enfrentam na grande final E aí é decidido onde é o grande campeão da NBA. Bom, galera, falamos sobre hoje a NBA para vocês, como forma de aprendizado, obviamente, para você entender como é os jogos, como é o mata-mata, como é as conferências, como é leste e oeste, quem são os times e tal. Uma forma de ajudar vocês. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a NBA, deixa aí nos comentários. Se você quiser saber sobre regras, alguma coisa do tipo relacionada a basquete. Bom, galera, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho. Ativar o sininho, bem importante. Para receber notificação do Bola Dentro no seu celular. Compartilhar com a família, com os amigos. Pro cachorro. Pro cachorro. Pro cachorro. Claro, sempre. Siga a gente nas redes sociais, ele vai estar escrito aqui na descrição. Siga o Bola Dentro, nossos perfis do Instagram. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Valeu!